aí, pessoal? Tudo certinho? Sejam bem-vindos a mais uma aula do grupo Eu, Médico Residente Extensivo Bases. E eu trouxe agora um assunto, olha, muito importante. Importante para a tua vida, importante para a tua prova, importante para a tua vida de interno, tua vida de residente, não importa. Você vai precisar saber e você vai dar de cara várias vezes com quadros de obstrução intestinal. Trouxe aqui dois casos clínicos. Vamos ver o primeiro. 65 anos, procura o PS com distensão abdominal há 5 dias. Náuseas e alguns episódios eméticos nas últimas 24 horas. Vinha perdendo peso de forma não intencional. Constipação progressiva e episódios evacuatórios com hematoquesia. Não tinha passado de cirurgia abdominal. É importante essa informação? Vamos entender por quê. Estado geral regular, desidratada, 92 de frequência, pressão mantida, dor abdominal difusa, sem peritonite. No toque não tinha gás, não tinha fezes. Qual o diagnóstico sindrômico? Qual o diagnóstico etiológico? Segundo quadro clínico, homem, 85 anos, internamento hospitalar prolongado. Será que essa informação vai ser importante? Por uma fratura de fêmur. Há 48 horas, parada de eliminação de fezes e flatos, distensão abdominal, distensão com abdômen doloroso, sem peritonite e hipertimpânico. Na tomografia, a dilatação era mais pronunciada à direita. Será que essa topografia vai ser importante? Sem componente mecânico associado. Qual a principal hipótese diagnóstica e qual o tratamento? Pessoal, olhando aqui os nossos objetivos, entender o que é uma obstrução, saber as maneiras de classificar, compreender o quadro clínico, ser capaz de orientar um rastreio para o paciente obstruído, dar o diagnóstico etiológico da obstrução e, obviamente, propor as várias maneiras de tratamento. Vamos dar sequência aqui ao nosso extensivo bases e eu trouxe aqui um assunto, massa. Um assunto extremamente importante na sua prática como interno, na sua prática como estudante, na sua prática como médico e, obviamente, também cobrado aí nas provas de residência. Vamos discutir hoje a obstrução intestinal. Pessoal, para a gente entender a obstrução intestinal, eu coloquei essa imagem, uma imagem de um encanamento. Porque uma obstrução do trato gastrointestinal, ela vai funcionar exatamente como uma obstrução aí, né, num cano da sua casa. A gente tem a boca, o esôfago, o estômago, o duodeno, jejuno, íleo, cólon, sigmoide, reto e a região anal. Então a gente vai ter aí um encanamento em que começa na boca e acaba no ânus do nosso paciente, como aqui, né, o encanamento da sua casa, o encanamento da sua privada. Se por acaso a gente tiver um quadro aqui, a gente tiver alguma coisa obstruindo, seja aí uma fralda de criança, seja aí um palito de dente, seja aí um tufo de cabelo como esse, obstruindo o encanamento da sua casa, o que é que vai acontecer? Raciocina aqui comigo. Vai chegar água por essa via aí do cano, essa água ela não vai conseguir passar e ela vai refluir. Ela vai voltar para onde ela está vindo. Se for na privada, ela vai esborrar ali na privada. Se for ali na pia, ela vai voltar pela pia. Ou seja, ela vai tentar descer, vai encontrar um ponto de obstrução e ela vai voltar. E pensa distal ao ponto de obstrução que está acontecendo. Distal não está chegando líquido. Então, a gente não vai ter a eliminação para o esgoto, né, desse líquido que está chegando. Então, é exatamente assim que você vai raciocinar no trato gastrointestinal do teu paciente. A gente tem algum quadro aí de obstrução, o líquido, a comida está chegando, ela não vai conseguir progredir, o paciente vai vomitar. Então, aquele efluente, aquele refluxo do cano no nosso paciente, ele se mostra para a gente como vômitos. E pensa, se eu tenho um ponto de obstrução, eu não vou conseguir eliminar para o esgoto. Faz a analogia com o teu cano aí obstruído. Eu não vou conseguir flatular, eu não vou conseguir evacuar. É exatamente esse o raciocínio que você precisa fazer. E na nossa prova, uma coisa que pode ser muito cobrada é aqui, é a classificação. As provas adoram cobrar classificação da gente. E eu trouxe várias maneiras de a gente classificar a nossa obstrução. Bom,
Eu posso ter uma obstrução mecânica ou funcional. Olha o nome, uma obstrução mecânica. Se eu tenho uma obstrução mecânica, eu vou ter alguma barreira mecânica que pode ser intraluminal, dentro do trato gastrointestinal, ou extraluminal. Eu vou ter uma barreira impedindo a propagação do alimento no trato gastrointestinal. Já uma obstrução funcional é uma alteração na propulsão em que não há uma barreira mecânica. Eu tenho uma alteração na sensibilidade, eu tenho um distúrbio hidroeletrolítico impedindo a propulsão do meu conteúdo no trato gastrointestinal. Então vem aqui comigo, uma obstrução mecânica, eu tenho uma barreira mecânica impedindo a propulsão do alimento no trato gastrointestinal. Uma obstrução funcional, eu não tenho essa barreira. A obstrução ela pode ser alta ou ela pode ser baixa. Lembra aqui comigo, quando eu tenho uma hemorragia digestiva alta, eu tenho hemorragia cuja fonte do sangramento acontece antes do ângulo de Treitz, antes do ligamento de Treitz. Uma hemorragia digestiva baixa é aquela que acontece, cuja fonte do sangramento acontece depois do ângulo de Treitz, depois do ligamento de Treitz. Atenção ao que eu vou dizer aqui agora. O conceito de uma obstrução alta ou baixa não tem relação com o ângulo de Treitz, tem relação com a válvula iliocecal. Qualquer obstrução que acontecer antes da válvula iliocecal, lembra, a válvula iliocecal faz a transição do intestino delgado para a minha região colônica, ela libera ou impede a passagem de alimentos do íleo para o cólon. Então, o meu ponto de divisão de uma obstrução alta ou baixa é a válvula iliocecal. Se a obstrução acontece antes da válvula iliocecal, eu digo que é uma obstrução alta. Se essa minha obstrução acontece após a válvula iliocecal, eu digo que é uma oclusão baixa. Então, revisando aqui de uma maneira objetiva, a obstrução ela pode ser mecânica, tem um componente mecânico, uma barreira mecânica, ou funcional, não é essa barreira. Ela pode ser de delgado, alta, antes da válvula iliocecal, ou ela pode ser baixa, de cólon, após a válvula iliocecal. Dando sequência à nossa classificação, ela pode ser uma suboclusão ou uma oclusão total. Na suboclusão, eu ainda tenho a eliminação de flatos. Numa oclusão total, eu tenho uma obstrução total, a passagem de fezes e a passagem de flatos. O que é importante a gente saber é que no quadro de uma oclusão completa, eu tenho uma indicação clássica de cirurgia. Numa suboclusão, eu até posso tentar um tratamento clínico. Numa oclusão, eu preciso operar o meu paciente. Sabe por quê? Porque ele vai evoluir para esse próximo conceito que eu coloquei aqui, de uma obstrução simples para uma obstrução estrangulada. Numa obstrução simples, eu não tenho alteração na perfusão, na vascularização daquela minha alça. Numa obstrução estrangulada, a gente tem o quê? A gente tem um sofrimento vascular. A nossa alça, ela começou a sofrer uma isquemia. Eu vou ter uma alteração na perfusão daquela minha alça. Então, vamos lá. Por que numa oclusão completa eu vou ter aí a indicação de cirurgia? Porque a oclusão completa, ela vai evoluir para um sofrimento. Ora, se eu não estou permitindo a passagem de nada, eu estou distendendo a alça, eu estou diminuindo o retorno venoso, fazendo edema na parede da alça, aumentando ainda mais a pressão naquela parede, impedindo a vascularização arterial, fazendo ali um quadro de isquemia. E a classificação quanto à presença do sofrimento ou não, ela pode ser simples ou ela pode ser estrangulada. Simples, não tem sofrimento vascular. Estrangulada, vejam aqui, a gente começa a ter um sofrimento vascular, a gente tem um risco iminente de perfuração e de translocação bacteriana. Eu ainda posso dividir a oclusão com a oclusão em alça fechada. Uma oclusão em alça fechada, atenção aqui o conceito, é uma oclusão em que eu tenho 2 pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. Titio, entendi não. Vou mostrar aqui para você. Por exemplo, um volvo. Isso aqui é um volvo de sigmoide. Isso aqui não é um intestino grávido. Isso aqui não é um balão de gás hélio. Isso aqui é um sigmoide
obstruído, é um volvo de sigmoide. O sigmoide, ele torceu sobre o próprio eixo. Ele tem aqui 2 pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. Olha o que a imagem está te mostrando. Uma distensão muito importante. Ele continua fermentando, ele continua produzindo gás, ele vai distender a parede. Fora isso, o sofrimento vascular está completamente interrompido por causa desses 2 pontos de obstrução. Uma obstrução em alça fechada. Uma hérnia, por exemplo, que está encarcerada, ela pode ser um exemplo de uma obstrução em alça fechada. Eu tenho 2 segmentos de intestino ali, né, ocluindo o mesmo segmento de alça. 2 pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. Outro exemplo, uma obstrução colônica, olha aqui, ó, meu íleo, meu ascendente, transverso, descendente, sigmoide e reto. Pessoal, eu tenho a válvula iliocecal. Se eu tenho um ponto de obstrução na minha região colônica, a comida, o gás, as fezes vão chegar aqui, elas vão encontrar o ponto de obstrução e o que é que ela vai fazer? Opa, vou dar ré e vou tentar refluir. Lembra do cano? Se essa válvula iliocecal ela é competente, a válvula, quando ela é competente, ela permite a passagem de fezes e flatos de secreção entérica para o cólon, mas ela não permite o refluxo, ou seja, ela abre para passar aquele conteúdo entérico, mas ela impede a volta. Isso é uma alça com a válvula competente. Na válvula incompetente, eu tenho fluxo bidirecional. O líquido entérico ele pode ir para o cólon e ele pode voltar. Ora, se eu tenho uma válvula competente que impede o refluxo e eu tenho uma obstrução colônica, eu tenho 2 pontos de obstrução no mesmo segmento de alça. Mais um exemplo de obstrução em alça fechada. E por que é interessante a gente falar sobre obstrução em alça fechada? Porque o risco de complicação, de perfuração, de estrangulamento é muito maior do que quando a obstrução ela não é em alça fechada. Agora, o quadro clínico. Vamos fazer o seguinte. Louro, me coloca aqui grande na tela, por favor. Tira aí esse slide. O paciente, ele está obstruído. Raciocina comigo, Louro. Raciocina comigo, você aí em casa. O paciente está obstruído. Se ele tem um ponto de obstrução, ele não vai permitir a propulsão daquele conteúdo. Então, ele vai ter ausência de eliminação de fezes e flatos. Fora isso, aquele líquido que ele não consegue ser expulso, ele começa a voltar. O paciente vai ter vômitos. Enquanto o paciente não vomita, aquele líquido, aquelas fezes, aquele gás que está sendo produzido na sua região do trato gastrointestinal e não está sendo eliminado, ele vai começar a se acumular. Distensão abdominal. Então, olha, estou te mostrando o quadro clínico clássico. Um quadro de ausência de eliminação de fezes e flatos, um quadro de vômitos de repetição e um quadro de distensão abdominal, obviamente somado à dor abdominal. Voltando aqui, dor abdominal, ausência de fezes e flatos, vômito, distensão e diarreia paradoxal. Pessoal, olha que coisa interessante. Eu tenho aqui a minha região intestinal obstruída. E eu tenho aqui, olha, a região pós-obstrução. Esta região peri-obstrução, ela fica inflamada. Ela começa a produzir líquido, a produzir muco. Esse muco, ele pode ser eliminado sob uma forma de diarreia, dando a aparência de que o meu paciente evacuou. Não, ele teve uma diarreia paradoxal. Paradoxalmente é o quadro obstrutivo, ele está eliminando fezes, que na verdade não são fezes, né? É uma secreção entérica formada ali próximo à área de obstrução. E vamos começar a raciocinar, porque os vômitos, eles podem ter características diferentes de acordo com a altura da obstrução. Quando a obstrução ela é mais proximal, o paciente vai vomitar o quê? Vai vomitar bile. Ele não está conseguindo eliminar ali aquela bile que está sendo produzida, ele vomita bile. Então, a presença de bile, olha o raciocínio, denota uma obstrução mais proximal. Já que se aqueles vômitos, se aquele líquido entérico, ele é formado numa região mais distal, aquele vômito tem uma aparência de fezes. Não são fezes verdadeiras, mas é como se fossem fezes.
são vômitos fecaloides. Então, obstruções mais proximais, vômitos biliosos. Obstruções mais distais, vômitos fecaloides. Presta atenção comigo agora para a gente raciocinar a distensão. A distensão ela vai existir pelo acúmulo do conteúdo entérico, mas principalmente pelo acúmulo de gás, pelo acúmulo do gás formado pela fermentação. Onde é que essa fermentação ela é mais proeminente? Na região do intestino delgado ou na região do cólon? Perfeito. Na região colônica. Então, a obstrução ela é mais pronunciada quando eu tenho mais formação de gás, numa obstrução mais baixa, numa obstrução colônica. Ela é menos proeminente quando eu não tenho a formação de gás, quando essa obstrução ela acontece no intestino delgado. E a parada de eliminação de fezes e flatos. Pessoal, se obstruir, vamos aqui, deixa eu desenhar. Se obstruir aqui o sigmoide, ele só vai eliminar gás do restinho que já estava aqui. Então, a obstrução mais distal, rapidamente, para de eliminar fezes e flatos. Agora, ele obstruiu aqui o duodeno. Ele tinha fezes, ele tinha flatos para eliminar em todo o delgado, em todo o cólon, para ser liberado. Ou seja, uma obstrução mais proximal tem uma parada de eliminação de fezes e flatos mais tardia. Porém, tem vômitos biliosos mais frequentes. O vômito fecaloide, ele acontece numa obstrução mais tardia, mais distal, e uma obstrução mais distal tem uma parada de eliminação de fezes e flatos mais precoce. E o entendimento, o raciocínio de todos esses achados que eu mostrei, não só nesse slide, mas aquela classificação que eu te disse nos slides anteriores, são fundamentais para a gente acertar questões na nossa residência. Laboratório. Vamos começar a raciocinar. Eu vou solicitar um hemograma, um leucograma, eletrólitos e lactato. Vamos pensar o que é que eu espero encontrar nesses exames. Você está vomitando. Você está obstruído, você começou a vomitar. Se você vomitou, você desidratou. A desidratação leva a uma... Perfeito. Hemoconcentração. Então, é esperado que no hemograma do meu paciente obstruído eu tenha hemoconcentração. O leucograma pensa, o meu paciente está submetido a uma resposta endócrina metabólica. O meu paciente está submetido a um estresse. É esperado que o leucograma dele esteja aumentado. O lactato pensa em fases mais tardias da obstrução, quando eu tiver o estrangulamento, eu vou ter anaerobiose. Eu vou ter respiração anaeróbica naqueles meus tecidos. O meu lactato pode estar aumentado. E os eletrólitos? Raciocina aqui comigo. O meu paciente obstruiu. O urinal do meu paciente obstruiu. Ele começou a vomitar. Se ele vomita, ele perde ácido clorídrico. A perda do H+, faz o meu paciente desenvolver uma alcalose. Ele está perdendo prótons, ele está perdendo H+, ele está perdendo íon ácido. Ele vai fazer uma alcalose metabólica. E a perda do cloreto, ele está perdendo H+, mas ele também está perdendo cloreto. Eu vou ter o quê como consequência disso? Hipocloremia. Então, eu tenho uma alcalose metabólica e hipoclorêmica. Agora, vem aqui comigo raciocinar o que é que está acontecendo no parênquima renal desse paciente. O meu paciente está desidratando. Se ele está desidratando, ele precisa reabsorver sódio para aumentar ali a reabsorção de líquido. Quando o sódio vem, o líquido vem atrás. Então, ele precisa reabsorver sódio. Para reabsorver sódio, ele precisa cuspir ou hidrogênio ou potássio. Galera, ele tem hidrogênio para jogar para fora? Não tem. Ele já está vomitando hidrogênio. Ele não pode perder hidrogênio no nosso parênquima renal. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a trocar o sódio pelo potássio. Se o nível sérico de potássio está caindo, eu vou fazer uma hipocalemia. Então, o paciente que vomita muito, eu espero uma alcalose metabólica, hipoclorêmica e hipocalêmica. Vamos dar uma olhada aqui nas imagens. Se liga aqui na imagem. Todo paciente que chegar obstruído, eu preciso solicitar
3 radiografias para esse paciente. Quantas? 3. Radiografia de tórax com o paciente de pé e radiografia de abdômen com o paciente em pé, em deitado. Então, vamos lá, pensa aqui comigo. Todo paciente obstruído ele vai precisar de 3 radiografias. Quais são? Radiografia de tórax com o paciente de pé e radiografia de abdômen com o paciente de pé e com o paciente deitado. Pessoal, o raio-x de tórax ele é importantíssimo para a gente procurar a perfuração. Quando eu fizer um raio-x de tórax, eu vou no abdômen agudo obstrutivo, eu vou procurar sinais de perfuração. E que sinais são esses? O paciente está em pé, ele perfurou. Se ele perfurou, está caindo gás na cavidade. Se está caindo gás na cavidade quando o paciente está de pé, o gás sobe e se acumula onde? Perfeito. Nas cúpulas diafragmáticas. Então, o seu olhar na vida e na prova, numa oclusão intestinal, raio-x de tórax, tem que ir direto para o diafragma. Olha aqui o diafragma do meu paciente e o fígado do meu paciente. O que é que eu tenho entre o fígado e o diafragma? Eu tenho uma área hipotransparente, da mesma cor do pulmão. O que é que tem dentro do pulmão, miserável? Ar. O que é que tem, então, naquela cúpula diafragmática? Ar. Este sinal é o famoso sinal de Kudelek. O sinal de Kudelek é uma hipotransparência entre o diafragma e o fígado. É a presença de gás entre o diafragma e o fígado. Sinal de Kudelek. Agora raciocina aqui comigo. Se eu for fazer a percussão do abdômen de um paciente, a percussão, e você precisa lembrar aqui comigo da aula de semiologia, a percussão do hipocôndrio direito, a percussão daqui da região hepática, é uma percussão com maciçez. Se por acaso eu perco a maciçez, é porque eu tenho ar naquela topografia. O sinal clínico da perda de maciçez no hipocôndrio direito, que denota para a gente um pneumoperitônio, é o famoso sinal de Jober. O sinal de Jober, que é a perda da maciçez na loja hepática, que denota um pneumoperitônio. Olha essa radiografia daqui do meio. Eita, titio, tô vendo, é outro Chilaidite, é outro Kudelek, né? Não, não é Kudelek. Olhe melhor essa segunda radiografia. Eu tenho, de fato, diafragma, eu tenho fígado aqui embaixo e eu tenho ar aqui, gás aqui. Mas olha direitinho, dentro desse gás eu tenho austrações. Pessoal, isso aqui não é pneumoperitônio, isso aqui é uma alça colônica interposta entre a cúpula diafragmática e o fígado. Esse achado da alça de cólon interposta, eu chamo de sinal de Chilaidite. Chilaidite não é pneumoperitônio. Existe outra maneira na radiografia de eu olhar, de eu diagnosticar o pneumoperitônio. É o sinal de Higler. O sinal de Higler é assim. Do mesmo jeito que o ar ele separou o diafragma do fígado, aquele ar vai separar todas as vísceras abdominais. Ele vai dissecar as alças. Então, a presença de ar entre alças abdominais denota, o sinal de Higler, denota pneumoperitônio. Olha, aqui eu tenho uma alça, aqui eu tenho outra alça. Entre elas, eu tenho gás. O sinal de Higler denota pneumoperitônio. Continuando aqui nas imagens, olha aí, eu vou ter diferenças nas obstruções altas e obstrução baixa. Pensa aqui comigo, lembra aqui comigo. Qual é o marco anatômico que diferencia uma obstrução alta de uma obstrução baixa? Perfeito, a gente já sabe. É a válvula iliocecal. Não confunde com o ligamento de trás. O ligamento de trás é para hemorragia. O marco anatômico é a válvula iliocecal. Pessoal, na radiografia de abdômen, eu vou ter diferenças nas obstruções altas e nas obstruções baixas. Olha aqui quais são. Numa obstrução alta, eu tenho a distensão do intestino delgado. O intestino delgado, quando distende, ele faz esse sinal que parece um monte de moedinha uma em cima da outra. Empilhamento de moedas. Sinal de empilhamento de moedas fala a favor de uma obstrução alta. Outra coisa,
Se você lembrar da anatomia, deixa eu voltar uma imagem aqui que estava maravilhosa. Uma imagem que estava maravilhosa, essa daqui. O cólon, ele é mais, né, periférico. O intestino delgado, ele é mais central. Então, pensa comigo, uma obstrução alta de intestino delgado, eu espero uma distensão mais central. Uma obstrução baixa colônica, eu espero uma obstrução mais periférica. Pensa aqui comigo, aquele líquido entérico, ele é muito líquido, ele é muito fluido. Cocô não, cocô é bem mais denso. Se eu tenho uma obstrução na altura do líquido entérico, uma obstrução alta, eu vou ter, quando o paciente ficar de pé, vários níveis hidroaéreos. A presença de níveis hidroaéreos e uma distensão central fala a favor de uma obstrução alta. E na obstrução baixa, o que é que eu vou procurar? Eu vou procurar sinais de que o cólon está obstruído. Uma obstrução mais periférica, uma distensão mais periférica e também a presença de austrações colônicas. Esses achados falam mais a favor de uma obstrução baixa. Pessoal, eu falei da radiografia e a radiografia ela é excelente. Ela vai me mostrar se eu tenho pneumoperitônio, ela vai me mostrar se é uma obstrução alta, se é uma obstrução baixa, mas ela não vai me dizer assim, a MIO é uma obstrução por causa de um tumor, é uma obstrução por causa de uma brida, é uma obstrução por causa de um corpo estranho. A radiografia, ela não vai me dar essa resposta. Assim como a radiografia, ela também não vai me dizer se há ou não a presença de sofrimento de alça, se há ou não algum sinal de iminência de perfuração. E qual é o exame que vai me responder isso? Perfeito, galera. É a tomografia de abdômen. A tomografia de abdômen está escrito todo errado aqui nesse slide. A tomografia de abdômen, ela vai avaliar o local exato da obstrução. Ela vai dizer uma obstrução ali, ó, no jejunum, ou então é uma obstrução no cólon transverso. Ela vai me dizer a causa, ela vai dizer, ó, aparentemente é um tumor, não, a MIO. Isso aqui fala mais a favor de brida. Um radiologista treinado, ele dá esse diagnóstico etiológico com toda certeza. E ele também me mostra a presença de complicações. Vamos dar uma olhada aqui nessa radiografia. O que é que a gente tem? Eu tenho uma distensão, ó, mais periférica. Eu não tenho uma distensão central. Inclusive, meu intestino delgado, ele está todo colabadinho. Provavelmente é uma válvula iliocecal competente, que impede a passagem da obstrução do conteúdo colônico para o intestino delgado. Uma válvula competente e uma grande distensão de cólon. Olha a presença das austrações, olha a obstrução mais periférica. É esse olho clínico que você precisa começar a ter para acertar questões na tua prova e dar diagnósticos ali na tua rotina de enfermaria. A gente encerra assim a primeira parte da nossa aula.